Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área para mais um vídeo. Hoje com os palpites do dia 8 de setembro, muitos jogos da Europa League, muitos jogos da Conference League. Mas antes de tudo eu quero te dizer que se você não curtir o meu vídeo e não se inscrever aqui no canal, eu vou ficar muito chateado com você. Então se inscreva já, curta o vídeo que é muito importante a sua presença aqui todos os dias. E olha só pessoal, antes de tudo eu quero dizer que todas as bets que eu envio aqui também são em conjunto com o meu canal gratuito do Telegram. A planilha é associada, então se você segue aqui, esteja lá no canal do Telegram gratuito que está aqui na descrição, porque é muito importante que você esteja lá para ver as nossas operações ao vivo, já que muitas bets eu deixo de fazer no live e outras eu continuo conforme programado aqui no vídeo, beleza? Vamos para o primeiro jogo da lista, nós teremos Fenerbahçe e Dinamo de Kiev. O time do Fenerbahçe é muito mais forte que o Dinamo de Kiev. É um time comandado pelo Jorge Jesus, um time que tem várias peças de qualidade, enquanto o Dinamo de Kiev é uma equipe que passou por uma desmontagem muito grande após o conflito da Rússia com a Ucrânia. Isso deixou o time muito mais fraco e também com jogadores de pouca qualidade e do território ucraniano. O Dinamo tem alguns jogadores tal da seleção ucraniana, que tem alguma experiência, mas não é mais aquela equipe que era antes, que se destacava junto com o Shakhtar. Tanto que até sofreu aqui para o Dnipro, que até também está nessa Europa League 3-0, perdeu para o Zorya por 3-2, foi massacrado pelo Benfica em 2 jogos. Já o Fenerbahçe vem numa sequência muito boa, após ter sido eliminado justamente pelo Dinamo de Kiev. Aqui, pessoal, eu não vou fugir muito do básico, que é o menos 0,75 do Fenerbahçe a 1,73, tá? Porque o que acontece? Num jogo como esse, eu sei que o Fenerbahçe já caiu pro Dinamo de Kiev, mas era o início do projeto do Jorge Jesus, o mercado de transferência estava aberto, agora o time já está bem montado, bem mais encaixado, tá numa sequência muito melhor, e nesse confronto aqui então, eu vou de menos 0,75 do Fenerbahçe a 1,73. Todas as chips hoje são com minha unidade, dada a variância que essas competições disponibilizam pra gente. Agora vamos de Malmö e Sporting Braga, duas equipes aí de escolas interessantes, escola sueca contra a escola portuguesa. O Malmö é um time que tem aqui momentos de qualidade, tem momentos também que varia para derrotas que não deveriam acontecer. É um time que na Liga da Suécia, se a gente for olhar o Malmö, eu não vou conseguir colocar aqui agora, mas ele não está tão legal na Liga da Suécia. Ele está atualmente na 7ª colocação. E o Braga vem de um momento bom com o futebol mais bem jogado, até por isso que está com uma cotação de 2,25. O grande ponto aqui que eu acho muito exagero essa cotação do Braga para um jogo contra o Malmö, que você vai sair do seu país, o Braga que não é tão acostumado assim a jogar competições europeias como favorito. Então é um time que pode estranhar essa posição de favorito no jogo, de ter que mandar um jogo fora de casa. E além disso, eu vejo duas equipes aqui que tem uma tendência para gols, né? 100% nos jogos aqui do Malmö com o Braga, né? Não entre eles, mas nos últimos jogos, 100% de over goals, 90% e até o over 2,5 aparece com uma boa porcentagem de gols. Como são escolas que jogam muito abertas, como o Malmö vai jogar em casa e não vai respeitar muito o Braga, eu vou esperar a cotação do over 1,5 ao vivo aqui e vou entrar quando bater 1,70, tá? Mas isso aqui antes do fim do primeiro tempo. Passou disso eu não entro mais, beleza? No próximo jogo teremos Lazio e Feyenoord. Esse é um jogo clássico que eu falo para vocês estarem no canal do Telegram, porque a Lazio tá com uma previsão de time titular aqui. Se for com um time muito modificado, eu vou fazer cash out dessa entrada. Mas por enquanto, como o time vai titular e o time da Lazio é muito ajeitadinho, eu vou no menos 0,25 da Lazio já no pré-live com minha unidade aqui a 1,73. Eu sei que o Feyenoord mudou muito o time para essa temporada em termos de ascendência, né? Tá muito mais, digamos, de qualidade para essa temporada, vem fazendo bons jogos, mas a Lazio vem de vitória da Inter aí 3-1, que foi uma vitória muito importante, perdeu para o Napoli, mas ainda assim é um time que tem uma qualidade muito bacana em seu elenco, e para esse confronto aqui, eu ainda acho que a Lazio se supera contra um time que é da Holanda, que não tem muitos desafios, e quando enfrenta um time da Lazio que tem mais qualidade, para mim, tende a pesar muito esse lado do Feyenoord de segurar os ímpetos ofensivos da Lazio, e por isso eu vou nesse menos 0,25 dos italianos aqui contra os holandeses. Freiburg e Karabag, eu vejo um confronto muito mais difícil do que parece. O Karabag tem uma experiência de competições internacionais que o próprio Freiburg não tem, então eu vejo aqui que é muito mais colocando odds baixos para o Freiburg
muito por conta de ser um time da Alemanha contra o Karabakh, que é o time do Cazaquistão, do que basicamente os times jogando mesmo para merecer isso. O Freiburg é um time que realmente ele tem um futebol bem jogado na Liga da Alemanha, mas a cotação aqui ainda assim não me pega muito, principalmente porque por estar na liderança o Freiburg também pode vir com um time reserva. E o Karabakh tem jogadores de qualidade no setor ofensivo, tem um camisa 20 do Karabakh, o camisa 10 também, um é o Kadi, se eu não me engano, do Karabakh, que joga muito bem, e tem um francês do Karabakh também que joga muita bola. O time do Karabakh é um time que sai muito no contra-ataque, como a escola do Freiburg é uma escola que se abre muito para o jogo, também pode ocasionar contra-ataques, então para mim aqui eu vejo mais um e-mail do Karabakh como uma ótima oportunidade com meia unidade, lembrando sempre preservando muita stake nessas competições. Porque pra mim, tava -1 o Freiburg contra o Bochum, por exemplo. E pra mim o Karabakh é mais time que o Bochum e estão dando uma linha acima só porque o time é do Cazaquistão. Como eu não concordo com essa linha muito esticada, eu vou no mais um e-mail do Karabakh nesse confronto aqui contra o Freiburg. Respeito o time do Freiburg, líder da Bundesliga no momento. Tem jogado um futebol bacana, mas eu creio que a linha tá muito esticada pro Freiburg nesse momento. Nantes e Olympiacos. O time do Olympiacos aqui tem uma equipe que pra mim hoje tem mais qualidade que o Nantes, tem o Marcelo jogando agora, provavelmente amanhã, tem um time que conta com diversos destaques europeus de diversos lugares, tem uma zaga também muito legal, então o Olympiacos tem, além de tudo isso, um elenco que pode também ser poupado no próprio campeonato grego. Já o Nantes está numa sequência de muita variação na Ligue 1, vem de derrota por 3-0 para o PSG, conseguiu um empate suado contra o Strasbourg no finalzinho do jogo 1-1, ganhou do Toulouse 3-1, perdeu do Marseille, então o time é muito estável e coloca muito mais foco na Ligue 1 do que propriamente na Liga Europa nesse início de competição. O grupo dessas equipes aqui é formado por Nantes, Olympiacos, Karabakh e Freiburg, é um grupo muito difícil e eu vejo que o Olympiacos aqui ele está sendo muito desvalorizado por ser um time grego, mesma coisa do Freiburg e Karabakh. Mas para mim aqui, o mais 0,25 do Olympiacos tem valor com meia unidade, porque eu não vejo nada demais time do Nantes para esse confronto. É um time que às vezes desvalorizam ele muito na França e eu vou um pouco nele. Mas contra o Olympiacos, que tem diversas peças e tem uma camisa forte em termos continentais, eu vejo o Nantes sofrendo um pouco aqui com a falta de experiência de disputar competições fora da França e o Olympiacos sobressaindo com a estreia do Marcelo provavelmente e com um time que tem mais peças de qualidade que o Nantes. Hoje para mim o Olympiacos tem mais time que o Nantes. Agora, indo para a Conference League, nós teremos Hertz contra Istanbul Başakşehir, um confronto entre um escocês e um turco. E eu vejo o Istanbul Başakşehir hoje no nível de Celtic e Rangers, talvez um pouco abaixo, mas se disputasse um campeonato escocês, por exemplo, estaria na briga pela liderança. Já o Hertz é um time que sofre muito no seu próprio país e não consegue jogar de igual para igual com o Celtic, por exemplo, e contra o Rangers quando enfrenta. Além disso, teve muita dificuldade, por exemplo, no confronto contra o Zurich, que hoje está abaixo do Istanbul em qualidade técnica. Diante disso, esse cenário, eu vejo o Istanbul Başakşehir menos 0,25 como uma ótima aposta aqui. Eu sei que pode rolar alguns jogadores poupados, tal, isso tudo pode rolar até um cash out pré-live lá no meu grupo, caso eu não goste das escalações disponibilizadas pelos turcos. Mas, por enquanto, com a prévia de uma escalação agradável do Başakşehir aqui, eu vejo menos 0,25 como uma boa alternativa de aposta para o confronto contra o Hertz e por isso eu vou com meia unidade nesse menos 0,25 dos turcos. Sei que jogar fora de casa é meio complicado e tal, mas o nível de futebol escocês, com essa abrangência que rolou na Conference League, na Europa League, para mim, deixou o futebol escocês com muitas portas, mas sem futebol para corresponder essa abertura de mercado. Então, por isso eu vou no Başakşehir menos 0,25. Villarreal e Lech Poznan, tá 1,25 pro Villarreal e eu acho que tá justo aqui, deveria estar um pouquinho mais alto, na verdade 1,30, 1,33. O Villarreal vem com algumas possíveis alterações no seu plano tático, o técnico Unai Emery pode mudar um pouco o time, mas a demonstração de um time titular pode rolar porque ele foi muito sério nas partidas de qualificação para a Conference League contra o Hajduk Split da Croácia. Então, por isso, eu vejo o Villarreal como uma base boa para vencer a partida aqui com os seus principais jogadores. Amanhã eu vou analisar a escalação do Villarreal e se algo me levar a entrar no ML, no Moneyline aqui, na vitória do Villarreal ao vivo, eu vou entrar 1,66, 1,70 até os 10 do segundo tempo. Por isso, acompanhe no meu grupo gratuito. Vou com minha unidade aqui, provavelmente na vitória do Villarreal ao vivo, se der a cotação num tempo bacana.
Áustria Viena e Hapoel Beersheva. Eu assisti o jogo do Áustria Viena pelo campeonato austríaco, quando eu estive em Viena no mês passado. Para mim, o time do Áustria Viena é muito fraco, tem alguns problemas financeiros, é um time que, para fora da Áustria, fica mais esquisito ainda de se colocar um time desse para disputar a competição continental. Hoje está atrás do Sturm Graz, hoje está atrás de equipes do nível do RB Salzburg de longe, está atrás do Rapid Viena, conta com alguns jogadores que têm uma qualidade aqui e ali, mas a principal aposta do time hoje está na zaga ali com o Lucas Galvão, Lucas Galvão, se não me engano, é Galvão, mas não sei se é Lucas, o zagueiro do Áustria Viena, que é uma peça bacana ali no time, mas assim, uma zaga que falha muito na hora de marcar. E também conta com o Ruskovic, que é o jogador de ataque ali da equipe, mas às vezes ele não é relacionado porque ele é muito jovem. Então, contra o Hapoel Beersheva, que também não tem uma Ferrari, eu vejo que essa cotação aqui ela tá muito baixa pro Áustria Viena. Já esteve mais baixa, eu até fiquei triste que eu não peguei o mais 0,75 do Hapoel Beersheva. Mas eu ainda acho que tá baixo e por isso eu vou de Hapoel Beersheva mais meio, com meia unidade diante do Áustria Viena. Para mim, colocar essa cotação aqui dos israelenses mais meio, o time do Hapoel Beersheva conseguiu ganhar do Maccabi Haifa, que está na Champions, na Supercopa do Israel, por exemplo, meses atrás, e você dá um mais meio contra um time do Áustria Viena, que está longe de ser um time de qualidade, é acreditar muito que o Áustria Viena vai jogar só porque está jogando em casa vai jogar bem. E para mim está longe de ter boas atuações esse Áustria Viena. Então por isso eu vou de mais meio Hapoel Beersheva. Seguindo aqui, nós teremos Dnipro e AZ. O caso do Dnipro aqui também é parecido com o time do Dinamo de Kiev. Um time muito desgastado por conta da guerra. Até manteve algumas peças, são 2 brasileiros e 2 argentinos, se eu não me engano, no time. Conseguiu começar bem no campeonato ucraniano. Meteu 3-0 no Dinamo de Kiev, meteu 2-0 nesse time aqui, que eu nem sei quem que é. Nem sei o nome desse time aqui, não conheço esse escudo. E olha que é difícil isso acontecer, mas eu não conheço. Porém, é um time que sofreu muito, por exemplo, contra o AEK Larnaca. E a partida da manhã contra o AZ será na Eslováquia. Então é tipo um campo neutro aqui. Já o AZ tem um time legal, tá jogando bem na Holanda, tem conseguido bons resultados. Vem de vitória por 3-0 sobre o Emmen, empatou em 1-1 com o NEC, ganhou de 1-0 do Cambuur, eliminou o Gil Vicente de Portugal com vitórias autênticas, conseguiu ganhar do time do Sparta de Rotterdam, que é ajeitado por 3-2, eliminou o Dundee United da Conference League com uma goleada por 7-0, ainda que tenha perdido o primeiro jogo. Então é um time que tem uma shape de vitórias aqui que só sobe, né? E diante disso, eu vejo aqui o menos 0,75 do AZ como uma boa entrada aqui a 1,68. Para quem quiser, pode também querer entrar aí no ML ao vivo do AZ quando bater 1,70. Eu não acho ruim também. Mas eu vou deixar recomendado aqui o menos 0,75, porque assim como o Tottenham contra o Marseille hoje, eu vejo o AZ talvez iniciando com tudo a partida e marcando um gol logo cedo. E por isso que nesses jogos eu entro no menos 0,75. Shamrock Rovers e Djurgården, eu tenho uma aposta associada com o Slovan Bratislava e Žalgiris. Vou colocar primeiro o jogo do Slovan contra os Žalgiris, eu vou pôr o 0-0 aqui, que é o DNB, o empate anula a aposta para o Slovan Bratislava. Eu não vejo esse time perdendo para os Žalgiris. Eu até gostei do que os Žalgiris apresentou contra o Ludogorets na ida e na volta, mas é um time que, por exemplo, perdeu para o Ludogorets fora de casa, foi goleado para o Bodo fora de casa, então quando joga fora de seus domínios é um time que vacila bastante. Já o Slovan é o líder do campeonato eslovaco, é o líder da competição do seu país e também fez boas partidas contra o time do Olympiacos, que é um time de qualidade e demonstrou que ter uma capacidade acima dos Žalgiris, principalmente para jogos duros como são esses de competições europeias. E aqui eu vou associar com o DEC, né, com dupla chance do Djurgården nesse confronto. Tá dando 1,58 essa cotação, não é a melhor das cotações do mundo, mas eu fico mais seguro de fazer aqui alguma coisa, porque eu não consigo confiar no ML direto do Slovan Bratislava e também não consigo confiar que o Djurgården sairá com uma vitória tranquila lá do Shamrock Rovers. Mas eu acredito que são superiores, né? O Shamrock, por exemplo, você pode ver que ele ganhou do Ferencváros, mas o Ferencváros tinha metido 4-0 em casa contra o Shamrock. Ele também ganhou do Ludogorets 2-1, mas ele tinha tomado 3-0 do Ludogorets na Bulgária. Então ele só joga com tranquilidade em casa quando os próprios adversários fortes não querem jogar. Porque quando ele joga para valer, ele perde fácil os confrontos contra times de um nível acima. E esses times são Ludogorets, Ferencváros, Djurgården, são times de qualidade.
Então por isso eu vou nessa duplinha aqui com a 1,58, que não é a dupla dos sonhos, mas acaba sendo uma cotação aqui interessante e mais segura do que entrarmos seco nesses times. Descendo aqui, nós teremos 2 jogos da Série B do Brasileirão. Jogos aqui do Cruzeiro contra o Operário e do Criciúma contra o Bahia. O Criciúma entra em campo contra o Bahia. Eu gostei até das linhas de DNB do Criciúma, porque é um time que dificilmente ele perde seus confrontos em casa, né? 2-0 no Grêmio, 3-1 no Nação pelo Catarinense da Série B, 2-0 no Operário, 0-0 com o Guarani, e o Bahia não vem fazendo grandes partidas fora de casa. Perdeu do Ponte Preta por 2-0, empatou com o Londrina 1-1, perdeu fora de casa do Sampaio Corrêa 2-0, perdeu do Cruzeiro de 1-0, e em casa ele faz jogos bons. Só que eu prefiro aqui no over 1,5, ao vivo, que já vai bater logo no começo do jogo, porque tá com uma cotação legal, porque as equipes são muito over, né? Ó, você vê no over meio, no over 1,5, tem 80% para cada lado no over 1,5. E o Criciúma, ele tá precisando muito da vitória. Então, se eu pegar o DNB aqui do Criciúma, eu corro o risco do time ficar muito exposto no fim da partida, porque o Criciúma tá chegando naquela parte do campeonato que ele precisa vencer para ter condição. Amanhã, o empate contra o Bahia não é um bom resultado. Tá certo? Então o Criciúma precisa se mandar muito pro jogo. Se o Criciúma fizer 1-0, o Bahia vai com tudo pra cima pra tentar empatar. Se o Criciúma tomar 1-0, ele vai sair muito pra cima. Então a gente depende muito de um gol nessa partida para que a partida se abra e as equipes duelem aí e vejam um jogo muito aberto. Então por isso eu vou no mais de 1,5 gols a 1,75. Assim que bater 1,75, eu entro no mais de 1,5 gol aqui nessa partida. Já Cruzeiro e Operário, não tem muito o que fugir, é vitória do Cruzeiro ao vivo aqui, o time do Operário é bem abaixo, né? Tá lá na zona de rebaixamento com 30 pontos conquistados, e o time do Cruzeiro é o melhor time do Campeonato Brasileiro da Série B desse ano, tem 59 pontos em 28 jogos, vem de um empate contra o Criciúma em casa, que a torcida ficou um pouco insatisfeita, então o Cruzeiro vai entrar muito atento nesse jogo. E o Operário é um time que não ganha fora de casa. Perdeu do Novo Horizontino, perdeu da Ponte, perdeu do Grêmio, perdeu do Criciúma, empatou com o Ituano. Então é um time que não tem muitas condições de vencer amanhã, porque ele não consegue vencer adversários abaixo do Cruzeiro e quiçá o Cruzeiro. Sei que as condições estão um pouco baixas aqui, então a gente vai entrar ao vivo no Cruzeiro a 1,66 até os 10 do segundo tempo. Passou disso, eu deixo de lado e não entro no Cruzeiro, mas até os 10 do segundo tempo, se estiver pagando 1,66 para o Cruzeiro, será a nossa entrada na vitória do Cruzeiro a 1,66, beleza? Essas são minhas apostas para amanhã. Dei uma corrida aqui, porque senão fica muito grande o vídeo, são muitos jogos. Então, se precisar, vejam numa velocidade reduzida aqui para vocês compreenderem melhor minha linha de pensamento. Valeu, pessoal! Tamo junto, curta o vídeo e vamos para as apostas da Europa League, Conference League e Série B do Brasileirão. Fui!